Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, mas antes de darmos continuidade, ou seja, antes de tratarmos do tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o seu comentário. Acione o sininho lá quando você se inscrever, faça o teu comentário e, acima de tudo, compartilhe o nosso material com outras pessoas. Às vezes a pessoa gosta, dá like, mas não compartilha. Às vezes a pessoa dá like no vídeo, em algum grupo, dá like no grupo, mas não dá like no vídeo. Dá like no vídeo também para o nosso vídeo subir mais na plataforma do YouTube. Então, esse canal tem o objetivo de convocar, de convidar a classe dos professores para participação no debate público. Professores, vamos para o debate público. O debate público precisa ter a nossa presença. Nós, professores, que somos essa classe que vai aí da creche até o ensino médio, sobretudo da escola pública, nós precisamos ter voz nessa sociedade, porque a voz do professor é a possibilidade, é uma das possibilidades de que a multidão, essa multidão que precisa da escola pública, tenha voz também. Essa multidão que muitas das vezes não tem uma saúde pública de qualidade, que muitas das vezes não tem um saneamento básico de qualidade, que não tem uma série de serviços públicos de qualidade, não por culpa do servidor, mas por falta de investimento. E o Brasil é um país que não adianta atacar o servidor. O Brasil é um país continental que demanda serviço público. Então não vem com esse papo de que tem que privatizar tudo. O Brasil demanda serviço público, o Brasil demanda escola pública. Então você aí, professora, da creche ao ensino médio, faça o teu canal, vamos para o Facebook, entendeu? Porque é dessa maneira que a gente vai se incluindo no debate e levando para o debate a voz dessa grande multidão que precisa de visibilidade em relação aos seus problemas. E o tema de hoje, aliás, antes de falar do tema de hoje, gostaria de mais uma vez falar sobre o livro de Eli Vasconcelos, o livro Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. E não posso me esquecer também do outro objetivo deste canal, que é combater o pensamento binário nas redes sociais. As pessoas andam muito binárias, então elas entendem às vezes que aquilo que elas ouvem no grupo político que elas fanaticamente pertencem é toda a verdade sobre a política e a sociedade do mundo. Eu me mostro, por exemplo, opositor ao governo Bolsonaro. Aí um falou para mim o seguinte: toda oposição é burra. Aí eu falei com ele, mas você não se opõe à esquerda? Então a sua oposição é burra também? Então ele vai ouvindo essas coisas. Eles vão ouvindo essas coisas, então eles entendem que a direita deles, ou a extrema-direita deles, é de Jesus. E tudo que não é extrema-direita é do demônio. É o pensamento binário. Mas a gente pode superá-lo. Então vamos dar continuidade ao tema que começamos a falar ontem, porque falamos de Estado e esquerda. Então vamos agora para Estado e esquerda, parte 2. Porque existe no Estado, o Estado, sobretudo o Estado a partir do despotismo, ele se orienta através de alguns DNAs. O Estado, ele tem um DNA de natureza despótica, autoritária, conservadora, com características de direita. Que características de direita é essa? Geralmente o Estado salvaguarda o interesse de grupos privilegiados. O Estado não é uma instituição que tem o objetivo específico de igualar oportunidades. Ele sempre privilegia a grupos específicos. Sempre foi assim. Então, não existe um Estado de esquerda. O Estado é conservador. Sempre. Ele tem essa característica no seu DNA. Ele é de esquerda, ele é conservador, e se tem características de direita. E o Estado ele faz parte, ele está incluído, sobretudo o Estado moderno, ele está incluído dentro de uma máquina.
E o que é uma máquina? Uma máquina, ela corta. Eu estou usando aqui as falas de Gilles Deleuze e Félix Guattari na sua obra, cujo subtítulo era Capitalismo e Esquizofrenia. Nessas obras, eles escreveram O Antiédipo e Mil Platões. Então, Deleuze e Guattari colocaram que existem máquinas sociais. E o Estado moderno, o Estado da era capitalista, ele vive dentro de uma máquina. Qual é o objetivo de uma máquina? Cortar. É importante saber como uma máquina funciona. Como o Estado funciona? Como máquina dentro da máquina social onde nós estamos incluídos. Como se comportaram as máquinas sociais do passado? Porque cada máquina tem um registro. E nós, no Estado moderno, hoje pós-industrial, sobretudo digital, vivemos em uma máquina capitalista. E essa máquina capitalista, ela é registrada através de alguns mecanismos, que são os mecanismos bancários. Os bancos, o setor financeiro, regulam o fluxo dessa grande máquina chamada máquina capitalista. É o Banco Central, são os bancos centrais dos países que regulam o fluxo de moedas no país. E este fluxo de moeda são fluxos de moeda que aparecem a partir de fluxos do desejo. Porque sem desejo, a máquina capitalista não anda, a máquina capitalista não caminha. Mas, historicamente, temos 3 máquinas sociais que já existiram e uma que existe hoje. Existiu a máquina territorial. Existiu a máquina despótica, onde nasceu o Estado, mais propriamente dito. E existe a máquina capitalista, onde o Estado atual, moderno, pós-industrial, existe. A máquina territorial, ela tinha um objetivo: conter fluxos de desejo. Uma sociedade precisa conter o fluxo de desejo dos seus cidadãos, porque senão cada um faz o que der na telha. Os fluxos não podem ser soltos. Então, uma máquina social se organiza para conter fluxos do desejo. E a primeira máquina, que foi a máquina territorial, era uma máquina que tinha uma descrição a respeito dos indivíduos, onde o território era a grande referência e o corpo dos indivíduos era a maneira como essa máquina registrava os seus interesses no corpo de cada um. Então, suando um pouquinho, como sempre, apesar do ar-condicionado, eu suo bastante. Então, no corpo dos indivíduos, essa máquina era registrada. Por isso aqui, nas sociedades primitivas, nas sociedades nativas, as pessoas tinham o hábito, e tem até hoje, a gente percebe, de pintar o corpo, cortar o corpo, infundir dor ao corpo. Era uma maneira de registrar a máquina territorial no corpo de cada um. E tinham os representantes dessa máquina, né? Os caciques, os xamãs, as rezadeiras, né? As mulheres que eram chamadas de as bruxas, ou seja, existe uma série de registradores que o indivíduo prestava satisfações. Então, primeira máquina, máquina territorial. Segunda máquina, máquina despótica, onde os fluxos do desejo dos cidadãos, dos indivíduos, era canalizada, era controlada no corpo do déspota. O corpo do déspota era o limite para que a máquina, para que os fluxos do desejo não transcorressem. Então nós tivemos vários déspotas na história. Tivemos os faraós. Tivemos
Xerxes, tivemos vários outros, tivemos Nabucodonosor. Então, essa máquina despótica tinha uma maneira de registrar e de controlar o fluxo de desejo dos cidadãos no corpo do déspota, porque a vida de cada cidadão, inclusive seus desejos, pertencia representativamente ao déspota. Neste momento da máquina despótica surge o Estado, com as suas características, marcando o DNA do que é o Estado. O Estado é de natureza originariamente despótica. Por mais que um Estado se mostre dentro de um regime democrático, um Estado tem no seu DNA características do despotismo, características de privilégio a grupos determinados. Porque a máquina despótica marca no seu nascimento o Estado e torna o Estado e marca o Estado com este DNA despótico, conservador e com estruturas e com infraestruturas que darão sentido ao que é a direita. E, atualmente, vivemos uma terceira máquina, que é a máquina capitalista. E, quando vivemos numa máquina capitalista, os fluxos do desejo precisam ser contidos. Contidos, segundo o socialismo falou muito disso, Freud também, a burguesia se apropria do Estado. Os investidores, os proprietários, os donos dos meios de produção se apropriam do Estado e hoje o capitalismo ele é controlado por uma elite financeira que controla inclusive o fluxo de moedas na sociedade, controla inclusive a dívida dos estados, transformando a dívida pública em um ativo. Vivemos numa economia que o capital financeiro superou inclusive o capital industrial. Então, o capital industrial que fornecia bens é superado por esse capital financeiro. Por isso que a China se dá tão bem, porque ela produz para o mundo produtos em um mundo que se deslocou para o capitalismo financeiro. E um território não é apenas um local, como falei da primeira máquina, da máquina territorial. Um território não é apenas um território físico. Um território ele é um território representativo, ele é um território cultural, um território de hábitos, um território de ética, um território de moral. Tudo aquilo que nós temos um domínio social razoável é um território. Esse território, como era, por exemplo, o território de hábitos do despotismo, ele se desterritorializa do despotismo e, guardadas as devidas proporções, se reterritorializa no Estado, na máquina capitalista atual, que tem naturezas despóticas. Por que o Estado não pode ser um Estado de esquerda? O Estado é um Estado de direita no seu modo de ser. Porque o que é a esquerda, como vimos desde a Revolução Francesa? A esquerda é a ideia de que a gestão pública, os movimentos sociais, precisam ter a sua base popular. Qual é o objetivo do Estado? Se alienar das pessoas, se alienar do povo, se alienar em relação às multidões. Então, sempre quando surge uma linha de fuga questionando o papel do Estado, rapidamente as forças econômicas, os fluxos da sociedade capitalista dão um jeito de fazer um movimento político e calar essa multidão. Então, aquilo que era um movimento constituinte da Revolução se torna um Estado constituído, onde os interesses de uma minoria continuam sendo preservados em detrimento da grande
maioria. Então, cada máquina social tem o seu objetivo de conter os fluxos do desejo. E hoje vivemos dentro de uma máquina social capitalista que procura controlar fluxos de desejo. É por isso que, segundo Deleuze e Guattari, jamais a psicanálise poderia surgir em uma sociedade não capitalista. Somente uma sociedade capitalista poderia gerar a psicanálise. Porque a psicanálise está discutindo exatamente o desejo. E o desejo, segundo Deleuze e Guattari, ele é um fenômeno histórico. Freud foi mais para a família, para buscar na falta o significado do desejo. Porque para Freud, o menino deseja a mãe, a menina deseja o pai. Mas este desejo ele é castrado. Ele é obliterado pela família, pela sociedade. E a partir desse momento, os sujeitos vão começar a sentir a falta e vão começar a caminhar pela vida social com as marcas dessa falta. Então, segundo Freud, falta. Desejo é falta. Mas aí, um Lacan já vai dizer que não necessariamente um desejo é uma falta produzida pela família edipiana. O desejo, segundo Lacan, se dá no outro. O outro fornece os elementos para que eu possa desejar. Então, em Lacan, se eu desejo uma Ferrari, é porque o outro da sociedade onde eu vivo dá sentido ao status de se ter uma Ferrari. Então o desejo, em Lacan, é o outro. O desejo está no outro. E em Deleuze e Guattari, o desejo se dá no excesso. É exatamente no excesso que se dá o desejo. Porém, em Deleuze e Guattari, toda vez que tentamos fugir do desejo, nos damos mais. Então eles propõem a esquizoanálise, onde o desejo deve ser considerado como marca indelével dos seres humanos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque uma sociedade cuja máquina é a capitalista, ela é uma sociedade que vive dentro de fluxos de desejo, concentrados no fluxo da moeda, no desejo pelo dinheiro, que é a unidade universal de valoração dessa sociedade. Porém, essa mesma sociedade que promove a abundância de desejos, que promove o desejo como excesso total, sente a necessidade também de ter bancos centrais para controlar o fluxo de moeda, para concentrar o fluxo de desejos. Ou seja, a sociedade capitalista promove o desejo, promove produtos do desejo, valorizam essas marcas de desejo, coloca-as no mercado de ação e elas valorizam a partir do desejo humano por essas marcas, pelo que elas representam. E logo, o Estado, a máquina capitalista, para valorizar essas marcas, não permite com que elas possam ir para as mãos de todos. Porque se essas marcas forem para as mãos de todos, o desejo não irá com a mesma intensidade para essas marcas. E a máquina capitalista cumulativa pode degringolar de uma hora para outra. E a sociedade capitalista vive de quê? Ela vive do excesso. Ela vive do acúmulo de capital. E todos nós estamos presos a ela. Inclusive, ela não pode acabar de uma hora para outra. Senão, a sociedade entra em bancarrota total e, com certeza, em guerra civil generalizada. Então, quem é quem é
o legitimador desta economia, o Estado, porque esta economia, junto com os seus interesses, habitam o Estado, habitam os Estados nacionais, com os seus interesses que procuram afastar a multidão desses interesses. Então, por isso é que não existe Estado de direita, de esquerda. E toda vez que a esquerda tomou o poder, chegou ao poder e quis alienar-se dos movimentos populares, ela não conseguiu ser uma esquerda legítima. Então, o comunismo se arvorou, chegou ao poder na Rússia, chegou ao poder na China, chegou ao poder em Cuba, mas, sobretudo, a partir da Rússia. E quando chegou ao poder, realizou um comunismo de Estado e privilegiou uma minoria, porque quando a esquerda, inclusive a esquerda comunista, chegou ao poder, ela se afastou das suas bases populares e se direitizou e se endireitizou, se utilizando do aparelho do Estado. E isso aconteceu em vários momentos. O próprio François Mitterrand, quando chegou, social-democrata francês, quando chegou ao poder, com todo aquele passado de movimentos sociais de esquerda, quando chegou ao poder, não pôde fazer todos os seus movimentos de esquerda e não governou baseado nas suas bases populares. No Brasil, exemplo vivo, chegamos ao poder, a social-democracia, as ideias sociais-democratas, chegaram ao poder no Brasil com o PSDB, com Fernando Henrique Cardoso. Chegou ao poder o maior partido de esquerda da América Latina, o PT. E quando chegaram ao poder, o que aconteceu? Não governaram junto com as suas bases populares e ao fazer um governo, não fizeram um governo de esquerda, porque se alienaram das suas bases populares. Então, isso gerou o quê? Principalmente em relação ao PT? Ódio, ressentimento. Aí muita gente que era petista simplesmente virou bolsominion. Por ódio, raiva e ressentimento. Porque só o ódio, só a raiva e só o ressentimento leva um Bolsonaro ao poder. Então, este pensamento que eu estou colocando aqui, eu estou colocando para que a esquerda reflita. Que nós de esquerda precisamos refletir. É como diz o professor Paulo Giraldelli. Os políticos de esquerda não vão reconhecer erros. Quem tem que reconhecer erros somos nós, intelectuais de esquerda, que devemos apontar o erro da própria esquerda e fazer a crítica à própria esquerda. Porque o Lula não vai chegar e falar, gente, eu estava errado. Não. E nem tem que fazer. Isso é papel do intelectual de esquerda. Esse é o nosso papel. Então, nessas eleições aí, a extrema-direita bolsominion tomou uma surra. A esquerda tomou uma surra, a centro-direita se deu melhor. O DEM, PSB, PSD do Kassab. Porém, precisamos alertar que essas forças de direita, de centro-direita que chegaram ao poder, segundo, inclusive, o professor Vilas comentou sobre isso, não são forças homogêneas, são forças muito heterogêneas, que muitas das vezes, na hora do partido apoiar alguém, o próprio partido deixa livre para quem quiser apoiar A ou B, fique totalmente livre. Então tomamos uma surra nessas eleições, mas há tempo histórico para a esquerda rever os seus caminhos. E a nossa esperança está também, não vamos colocar esperança numa pessoa só. A nossa esperança está também simbolizada num Guilherme Boulos hoje, que nem ele esperava chegar no segundo turno, né? O professor Paulo Giraldelli, inclusive, acha que ele não estava muito preparado para o debate.
Eu não acompanhei tanto, então não vou opinar. Mas ele chegou, é uma liderança de esquerda, inclusive, que dialoga de ponta a ponta no cenário político. Mas que nós de esquerda tenhamos aprendido. Ao chegar ao poder, para sermos de esquerda de fato, temos que governar juntamente com as nossas bases populares. Ok, galera? Vocês são do coração.